2 Reis, capítulo 8. Eliseu havia dito àquela mulher que morava em Sani, a mãe do menino que ele havia ressuscitado, que o Senhor Deus Todo-Poderoso tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos, e também tinha avisado que a fome iria durar 7 anos naquela terra. Então, por isso, ela deveria sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou lá por 7 anos. E depois que passou os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei, a fim que devolvessem as suas terras e a sua casa. E o rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois o rei queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. E nesse mesmo momento a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. E então Geazi disse: Ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela, aquele que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher, e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e ordenou que devolvesse tudo o que era dela, e também o valor que todas as suas terras haviam produzido durante aqueles 7 anos em que ela havia estado fora. Eliseu foi até a cidade de Damasco, na época que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente, e quando o rei Ben-Hadad soube que Eliseu estava lá, ele disse a Hazael, um de seus oficiais: leve um presente para o profeta Eliseu e peça a ele que consulte a Deus, o Senhor, para saber se eu vou ficar bom. Então Hazael carregou 40 camelos com todos os tipos mais finos das coisas de Damasco e foi falar com Eliseu. Então, quando ele se encontrou com Eliseu, ele disse: o rei Ben-Hadad, que é como se fosse o seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. Então Eliseu disse: o Senhor Deus me disse que o rei Ben-Hadad vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Hazael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito, e de repente Eliseu começou a chorar. E Hazael perguntou: por que aqui o senhor está chorando? Então Eliseu respondeu-lhe: porque eu sei das coisas terríveis que você vai fazer com o povo de Israel. E ainda continuou: você vai colocar fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças, rasgar as barrigas das mulheres grávidas. Então Hazael perguntou: como eu, Senhor, poderia chegar a ser tão poderoso? Pois eu não sou ninguém. Eliseu disse então: o Senhor Deus Todo-Poderoso me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Hazael então voltou para o local onde o rei Ben-Hadad da Síria estava, e este lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse? Então Hazael lhe respondeu: ele disse que o Senhor vai ficar bom, com certeza. Mas no dia seguinte, Hazael pegou um cobertor, molhou bem ele, e com ele sufocou o rei. E Hazael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. E no 5º ano de reinado de Jorão, o filho de Acabe, como rei de Israel, Jeoram, filho de Josafá, se tornou rei de Judá.
Quando isso aconteceu, Jeoram tinha 32 anos de idade e ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel, e Jeoram seguiu o mau caminho do rei Acabe e de outros reis de Israel. Como a família de Acabe havia feito, Jeoram pecou contra Deus, o Senhor. Mas o Senhor Deus não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com o seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeoram, o país de Édom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso Jeoram saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair, e ali eles foram cercados pelos edomitas. E para escapar, Jeoram e seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite, e os soldados de Jeoram fugiram todos para suas casas. Então, desse tempo em diante, Édom ficou independente de Judá. E nessa mesma época, a cidade de Libná também se revoltou. E todas as outras coisas que Jeoram fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Jeoram morreu e foi sepultado no túmulo dos reis, na cidade de Davi. E o seu filho Acasias ficou em seu lugar como rei. No ano 12 do reinado de Jorão, o filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jeoram, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalha e era filha do rei Acabe e neta do rei Onri, do rei de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe por causa de seu casamento, o rei Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei Jorão de Israel, a fim de guerrear contra o rei Hazael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote e Gileade, e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel a fim de tratar os ferimentos. E Acasias foi até lá para visitá-lo. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?